Graça e paz, queridos. Hoje é 24 de janeiro e hoje o nosso devocional é no capítulo 18 do Evangelho de João. Quero ler o versículo 4 e 5 a princípio. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e disse-lhes: A quem buscais? Responderam-lhe a Jesus, o Nazareno. Disse-lhes Jesus: Sou eu. Queridos, nós vemos aqui o momento que Jesus foi preso no jardim do Getsêmani. E ele tinha saído com todos os seus discípulos para ir até o horto, nesse local do Getsêmani, no qual ele estava, mas em determinado momento Judas então o traiu, entregando ele aos guardas. E ele foi levado perante o sinédrio, e quando ele chegou nesse lugar, todos os discípulos já tinham se dissipado, com exceção, versículo 15 nos diz, Simão Pedro e outro discípulo o seguiram. E esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus na sala do sumo sacerdote. No versículo 16 diz que em determinado momento, esse outro discípulo falou com o sumo sacerdote, permitindo então que Pedro fosse levado também para dentro. A tradição nos diz que esse outro discípulo provavelmente é o apóstolo amado João. Sabe, é muito comum a gente ver comentários a respeito do fracasso, da vergonha de Pedro, mas o fato é que, com exceção de João, todos os outros discípulos haviam fugido e haviam abandonado a Jesus. Então vale em primeiro lugar, em primeiro momento, ressaltar a coragem de Pedro que o manteve ficar perto, quando todos foram embora. E Pedro falhou, é fato. Ao continuarmos lendo o capítulo 18, nós vamos ver que Pedro nega a Cristo por 3 vezes. Mas ele foi até onde ele conseguiu. Mas a pressão foi tão grande que a Bíblia diz que ele negou ser discípulo de Cristo. Então Pedro falhou. Mas ele amava tanto Jesus que ele não suportou ficar longe, distante, quando os outros o abandonaram. E o segundo ponto que vale ressaltar é que Pedro, mesmo após ter negado a Cristo, quando o galo cantou, ele caiu em si, ele se redimiu, ele teve a força e a coragem de se arrepender. Esse é um ponto positivo. A Bíblia nos fala que Jesus nos ama, mesmo tão falhos, mesmo pecadores, ele nos ama incondicionalmente. O que ele quer ver em nós é um esforço, é uma coragem para enfrentar o pecado, para enfrentar as nossas falhas, e quando percebemos que falhamos, nós nos arrependemos, nos redimimos. Ele vê em nós uma personalidade que nos leva a ser leais a Jesus, mesmo sendo pecadores. Que possamos ter esse mesmo coração de Pedro, essa mesma atitude. Não porque somos pessoas perfeitas, mas porque quando falhamos, sabemos o caminho de volta, o caminho da conversão. E isso o Senhor Jesus ama em cada um de nós. Deus abençoe o seu dia.